Olá pessoal do Debate Político. Esse vídeo aqui é para responder o Clarion sobre aquele vídeo famoso que ele fez de cuidado com o Bitcoin, que ele faz todo aquele teatro e tudo para tentar demonstrar que o Bitcoin é uma moeda para você ter cuidado com ela, ou moeda em si, né? Eu não vou estar colocando o vídeo dele aqui porque vai dar muito trabalho para eu editar, mas eu vou estar repetindo as frases que ele falou, né? E colocando o segundo. Então tá, vamos lá. No segundo 35 do vídeo ele pega e fala para que serve o Bitcoin? E aí ele mesmo responde essa pergunta dizendo que o propósito dele é ser uma moeda de reserva, tanto para você armazenar valor quanto para você trocar as coisas. E aí ele faz toda a argumentação dele baseado em cima disso, né? E aí, para responder ele, o que eu diria? No paper original do Satoshi Nakamoto, que ele colocou, descreveu como seria o Bitcoin, como funcionaria logo de cara, se o Clarion tivesse lido a primeira frase do que está nesse paper, ele não teria falado essa groselha aí, né? Então eu vou ler aqui para vocês, aqui vou traduzir na hora aqui. É um sistema puro, ponto a ponto, uma versão de dinheiro digital, tá? Que vai permitir que os pagamentos sejam enviados de um canto para o outro, sem necessidade de passar por uma instituição financeira, de uma terceira parte. E aí ele fala aqui, ele continua o paper dele, ele fala, a introdução é bem curta, né? E depois é só parte técnica, ok? Então, ou seja, se ele tivesse lido isso, ele teria se atentado ao ponto do Bitcoin ser usado para fazer pagamento digital online sem passar por instituição financeira, né? E é que realmente isso é o que acontece. O Bitcoin ele serve para isso. Só que ele pegou e fez toda a argumentação dele baseado... vamos continuar aqui para você ver como ele argumentou o resto, né? E por que eu acho que isso? Ele usou a falácia do espantalho. Ele criou esse primeiro espantalho, dizendo para que é o Bitcoin, para que serve o Bitcoin, sem nunca sequer ter lido o paper original do Bitcoin, porque ele não teria feito. Se ele leu, ele não entendeu, tá? Então vamos lá. O que ele fala? No minuto 16 ele fala aqui, olha, o que você ouve do Bitcoin é que o seguinte, o Bitcoin é uma coisa que te gera dinheiro sem fazer... de graça, sem você fazer nada. É isso que ele escuta falar, tá? O que você ouve é que o Bitcoin é uma coisa mágica que você compra por 1 e vende por 10, né? E é sempre sobre essa promessa de ficar rico sem fazer nada. Então ele disserta, ele faz esse teatro dele fazendo isso e o que eu respondo a ele é o seguinte. Primeiro, em nenhum lugar eu nunca vi alguém falando que você ganha Bitcoin de graça. Se você ganhasse Bitcoin de graça, ele não valeria nada. Você tem um processo de mineração. E esse processo de mineração ele consome energia elétrica, consome equipamento. É um risco que a pessoa coloca, que ela coloca um valor e ela só coloca esse valor porque ela sabe que vai tirar um pouquinho maior, se não maior. Então, ou seja, eu nunca vi ninguém falando que minerar Bitcoin é uma coisa de graça. Não é. Não tem o menor sentido. Então, se ele escutou isso de alguém, ele só mostra que ele está se informando em fonte errada. Não é à toa que ele fez esse vídeo, porque se ele está se informando em fonte assim, eu não sei aonde ele está se informando para dizer que está escutando isso, besteira. Outra coisa que ele falou, que o Bitcoin é uma coisa que você compra por 1 e vende por 10. Besteira. Né? Eu nunca vi ninguém na internet falando que Bitcoin você vai comprar 1 e vender por 10 no futuro. Tal. Se tem uma pessoa assim ou outra, ele deveria ter criticado não o Bitcoin, mas essa pessoa, né? Porque tem pessoas assim que fazem redes de marketing multinível. E não à toa que, nesse mesmo tempo aqui, promessa de ficar rico sem fazer nada. Enfim, ele faz todo esse teatro insinuando que Bitcoin é um esquema de pirâmide, né? E aí ele continua atacando, né? Ele insinua, que ele não fala claramente, mas ele insinua que é um esquema de pirâmide. Então tá. Para refutar isso, né? Se Bitcoin realmente fosse um esquema de pirâmide, o primeiro crash que ia ter, todo mundo sabe que pirâmide é sustentável. O primeiro crash que uma pirâmide tem, ela desmorona, nunca mais volta. Um esquema Ponzi. A pessoa tirou dinheiro, o negócio desmorona, o negócio cai. O Bitcoin já passou por 3 crashes. O primeiro que ele chegou a $30 e caiu a 1 centavo e voltou a $5. Seu primeiro crash foi o maior crash que já teve, em termos de valorização, foi logo no início da moeda, muito maior do que os outros crashes, você olhar em termos percentuais, foi o maior crash que já teve, tá? De 30, né, caiu e o negócio voltou. E o segundo crash, que estava de 12, foi para 260 e depois caiu ali por volta dos 100, tá? É um crash não tão grande quanto o primeiro, e teve agora chama de terceiro crash, mas não é tão crash assim, ele bateu 1.300 e está na faixa de 500. Então, como você pode ter visto, ele já teve 3 crashes e esse é o maior argumento contra esse argumento dele de que Bitcoin é um esquema de pirâmide.
fosse esquema de pirâmide não existiria mais, já teria acabado, tá? Então, continuando, né? No minuto e 50 ele fala: quantos lugares você consegue comprar coisas com Bitcoin? Se referindo que com Bitcoin você não compra nada. Aí eu respondo para ele: Clarion, Bitcoin é uma moeda que você pode comprar várias coisas online. Como você pode ter visto no paper original aqui, não é uma moeda feita para você comprar coisa na loja da esquina, mesmo porque ele só suportaria 7 transações por segundo. No caso, maior thread cenário, a maneira como ele é feito, ele aguentaria 7, 8 transações por segundo, e isso está no paper original do Satoshi Nakamoto. Você deveria ter lido isso. Significa que o Bitcoin não é uma moeda para você substituir uma compra numa padaria na esquina, num supermercado, entendeu? Se você está usando esse argumento, de novo, argumento de espantalho, você não deveria usar esse argumento porque Bitcoin não foi feito para isso, meu caro. Eu não sei onde você viu essa baboseira, tá? Bitcoin ele foi feito para você pagar coisas online, é um meio de pagamento online. Ou seja, você já tem hoje, por exemplo, empresas online vendendo, você tem Overstock nos Estados Unidos, o Facebook da Holanda começou a procurar aceitar Bitcoin como meio de pagamento para os anunciantes dele, né? E o engraçado é que eu fui na página do Clarion e falei isso para ele, ele falou: olha, eu não compro na Overstock, né? Aí ele falou que o Bitcoin, o Facebook, ele faz coisas de graça por um boot digital, enfim, ele deu todos os argumentos para dizer que isso não é relevante, que o relevante para ele é ele ir no Carrefour e comprar, enquanto o Carrefour não vende, ele não compra. Então, o cara tá só procurando argumentos para provar que ele é certo, porque ele tá tão claro pelo ego dele, que o ego dele deixa ele tão cego que impede ele de ver que ele tá fundamentalmente errado, porque ele sequer foi olhar o que é o Bitcoin, né? Então, ou seja, esse argumento dele é falho. O Bitcoin, na Holanda, por exemplo, você consegue comprar online comprar comida, né, para delivery em mais de 5 mil restaurantes, entendeu? Para fazer o pagamento online. Existem mais de 12 mil empresas na internet que aceitam pagamento via Bitcoin. E esse número só cresce, tá? Quando eu digo só cresce, quando uma pessoa aceita Bitcoin, o que ela está falando em prática é: eu vou dar o meu produto em troca do seu Bitcoin. Ela está criando uma demanda para o Bitcoin. Então, quando ele fez esse vídeo, você tinha mais ou menos umas 1.600 empresas. Hoje, no final do ano passado, tinha 12 mil. Hoje deve ter quase 20 mil empresas. As empresas estão indo numa curva. É isso que ele deveria ter ido olhar. Ele não deveria ter olhado que hoje não acontece, porque o Bitcoin é uma coisa recente, uma coisa nova. O euro mesmo demorou 10 anos para ser implementado na Europa. Tá? Então ele deveria ver o Bitcoin como uma coisa que está acontecendo aqui no futuro, e ele está vendo as empresas aderindo a cada vez mais. Ele faz uma argumentação toda baseada no presente, que hoje ele não consegue fazer essas coisas. Quer dizer, de novo, espantalho. Ele deveria ter o dado que ele deveria ter ido buscar é o quantas pessoas estão aceitando, como está crescendo e etc. Né? E aí, fala, no minuto 2:36 ele fala que o Bitcoin não é usado para negociar, ele está sendo sim negociado, e que isso não é o papel de uma moeda, e sim o papel que o Bitcoin não é uma moeda, e sim um produto. Enfim, olha, todas as moedas, se ele acha que o papel de uma moeda não é ser negociado, deveria acabar com os bancos centrais do mundo inteiro, deveria acabar com a Forex, por exemplo, que é uma bolsa onde você negocia moeda. As casas de câmbio inteiras, acaba com elas. Não tem o menor sentido isso que você fala, Clarion. Lógico que uma moeda, ela não deixa de ser um produto também, entendeu? É um produto que tu compra. Quando tu compra $1, o teu objetivo que está comprando $1 é simples, para você poder trocar os seus bens e serviços, né, por produtos de outros países. Você está mesmo comprando um passe, porque você sabe que se chegar nos Estados Unidos, as pessoas só vão aceitar dólares, não vão aceitar os reais aqui. Então você compra o dólar no Brasil e isso cria um valor para o dólar. É a mesma coisa com Bitcoin. Entendeu? Então você deveria olhar por esse argumento, não dizer que isso não é um papel primário ou secundário da moeda, entendeu? O papel da moeda é simples. Qualquer moeda, né, ela tem um único objetivo. Você compra ela, né, com o seu bem, produto, serviço, etc. Tá? Para poder você trocar o teu bem, produto, serviço por outras coisas. Né? É óbvio, ela é um meio para fazer isso. O Bitcoin, como eu te falei, como você mesmo disse, não é tão aceito. Ele está crescendo a base de usuários, está crescendo a base de pessoas usando, tá? Enfim, isso daí é para você ver que você talvez não entenda tão bem assim de economia quanto você diz. Pelo menos eu gostaria de saber
quais são as suas, né, quais livros de economia que você leu, principalmente de monetarismo, para você fazer umas afirmações tão absurdas assim, tá? Vamos lá. No minuto 3:15, ele conclui que o Bitcoin é uma promessa de fazer para as pessoas ficar rico, né? Baseado em todos os argumentos, ele conclui que é uma promessa e que é um esquema de pirâmide corrente. Ele pega e fala claramente que ele faz todo um teatro insinuando que é isso. Já falei isso anteriormente, não vale nem a pena falar. O teatro dele é engraçado, vale a pena vocês ir lá e olhar o teatro deles, porque realmente, para quem entende de Bitcoin, foi uma coisa realmente engraçada o cara passar esse papel de palhaço inteiro para criticar uma coisa que ele não entende. Vale a pena ver o teatro dele, porque o teatro dele é fenomenal. Isso daí eu digo, eu ri bastante. Se as pessoas levaram a sério, sinto muito, né? Aí no minuto 4:36 ele faz uma previsão de que, assim como o líder em dólar do Second Life, vai chegar uma hora que as pessoas vão abrir o olho, porque como é um esquema de pirâmide, né? As pessoas vão abrir o olho e todo mundo vai perder dinheiro. Ele está prevendo o futuro? Eu vou falar o seguinte, claro, se você realmente tem essa informação de que isso vai realmente acontecer, maravilhoso, faça dinheiro em cima disso. Como é que você vai fazer dinheiro em cima disso se você sabe que o Bitcoin vai cair tudo isso, tá? Simples. Compra o teu dólar agora, não compra Bitcoin, né? Ou então faz uma aposta contra o valor do Bitcoin. Existem bolsas aqui de Bitcoin que fazem opções. Vai lá e compra uma opção que o Bitcoin vai cair e ganha rios de dinheiro. Se você tem essa informação que o Bitcoin vai cair mesmo, eu tenho certeza absoluta que você pode ficar bilionário. É a mesma maneira com a pessoa que fala que a economia do Brasil vai cair e tudo, etc. Faz o seguinte, vai lá e faz uma aposta no mercado de futuro, compra umas opções, compra uns derivativos. Ganha rico. Se você é tão bom assim para falar de economia, que você está dissertando sobre moedas, você deve saber isso. Você deve saber que se você tem essa informação no futuro, você sabe que você pode ficar milionário. Se você em vez de fazer isso, prefere fazer um vídeo na internet para ajudar os outros, alguma coisa está de errado aí. Não está muito certo isso, mas tudo bem. Eu sou contra pessoas que fazem previsão de futuro, mas tudo bem. E aí, continuando, no minuto 4:50, ele pega e cita o curso forçado, né? Dizendo que qualquer estabelecimento no Brasil é obrigado por leis a acertar reais e o Bitcoin não é, e que isso é uma vantagem para o real sobre o Bitcoin. E ele ainda faz uma piada com libertários, o que mostra claramente que o objetivo dele não era criticar o Bitcoin, mas assim sim criticar todos aqueles que têm um pensamento mais libertário, porque talvez ele não goste tanto de liberdade assim, ele gosta mais de estar nas amarras do Estado, é possível, né? Porque você vê claramente que o objetivo dele foi criticar as pessoas, não criticar a moeda, porque a moeda ele não conseguiu criticar, a moeda, o Bitcoin que seja, não conseguiu criticar. Então vamos lá. Primeiro, curso forçado é só uma maneira do governo chegar para você e falar, você vai ter que aceitar isso, independente. Ele até falar que não está muito afim de discutir política, mas para quem está no curso forçado, ninguém nem sabe no Brasil que existe porra de curso forçado, entendeu? Eu estou vendendo um apartamento, eu me recuso a aceitar reais. Quero ver o governo vir chegar para mim e falar, você tem que aceitar reais no seu apartamento. Eu falo, tá bom, eu não vou vender. Entendeu? Não tem sentido nenhum isso que está falando de curso forçado, porque isso foi uma coisa que é da época da inflação, que ninguém mais confiava. O curso forçado foi uma medida do governo na época que ninguém confiava no Cruzeiro, né? As pessoas estavam voltando ao escambo na época do Sarney, porque o governo não sabia mexer com dinheiro, né? O governo não sabe mexer com política monetária. Então as pessoas estavam na época da inflação voltando ao escambo e aí colocaram essa porcaria aí na Constituição, entendeu? Justamente para forçar as pessoas a permitir que o governo imprimisse mais dinheiro e as pessoas aceitarem. O Bitcoin, por outra coisa, não tem governo, não tem ninguém te forçando a aceitar Bitcoin. Se amanhã o Bitcoin ficar ruim, maravilha, você não precisa usar, você não vai ser obrigado a aceitar. Imagina se tivesse uma entidade que chegasse e te obrigasse a aceitar uma coisa que você não acredita que tem valor. E você tá me dizendo que isso é uma vantagem? Porra, Clarion. Né? Pelo amor de Deus, né, cara? Estudar um pouco, né, mano? Continuando aqui, 6 minutos e 30. Ele fala que a moeda oscila loucamente e por isso você não deve colocar as coisas em Bitcoin, e justamente porque esse motivo essa moeda será aceita, ninguém vai aceitar Bitcoin como pagamento. Nesse ponto ele tem uma razão parcial, porque é o seguinte,
eu posso aceitar Bitcoin como pagamento, mas eu não preciso guardar Bitcoin. Eu vou guardar reais, eu troco o Bitcoin por reais na hora. Então se alguém comprar a Bitcoin de você, é a opção sua de você vai manter os Bitcoins ou vai converter ele para reais na mesma hora. Então no final das contas, todos esses mais de 12 mil negócios que estão aceitando o Bitcoin hoje, com certeza, pelo BitPay, só pelo BitPay tem outros, todos eles quando eles aceitam Bitcoin, a grande maioria deles converte para dólar na mesma hora. Ninguém fica com Bitcoin porque ninguém quer correr esse risco. Mas isso não impede do Bitcoin ser aceito como moeda. Então, ou seja, é só de novo, você não estudou muito bem a fundo no assunto, você não procurou saber o porquê as empresas que aceitam Bitcoin, como é que elas operam. Porque se você tivesse procurado, você não teria falado dessa groselha. Né? Você falou groselha pura aqui. Tudo bem, vamos lá para os 7 minutos e 7, ele fala da segurança. Que se alguém roubar você, ninguém vai te socorrer. Aí ele cita os bancos de Bitcoin que foram hackeados, né, ou foram roubados, né, e roubaram os Bitcoins dos clientes. Né? Ele cita isso como sendo algo negativo, o fato de que você não vai ter uma autoridade para recorrer que vai te devolver os Bitcoins. Primeiro de tudo, se alguém rouba um banco, tá? Um banco que tem reais lá, vai ter uma entidade seguradora que vai pagar os teus reais. Isso quando não um governo que vai lá, geralmente o governo vai só até um limite, mas existe um seguro. Se essas casas de câmbio, esses bancos de Bitcoin que você disse que foram roubados, não fizeram seguro, é o problema do cliente deles que quando colocou o dinheiro já sabia que não tinha esse seguro, já sabia que isso era um risco, entendeu? Se você quiser colocar o teu dinheiro em algum ponto que você sabe que tem um grande risco de você ser roubado, tá? Você vai procurar fazer um seguro. Óbvio, você vai colocar num banco que tem seguro. Nos Estados Unidos, por exemplo, você sabe que tem bancos que fazem parte do FDIC, né? Que é a parte do seguro que vai te cobrir até $250 mil, entendeu? O que as pessoas fazem, as pessoas que têm um pouco de cérebro aqui? Elas colocam o dinheiro delas, os dólares delas, em vários bancos diferentes. Elas sabem que elas estão pagando um valor por esse seguro, né? No final das contas, é para isso que serve. E se um governo fosse querer dar dinheiro para essas pessoas, né, caso o banco quebre, o que você vai ter efetivamente vai ser um governo tirando dinheiro de quem paga imposto para beneficiar as pessoas que não fizeram uma pesquisa direito da empresa que elas estão colocando dinheiro e para beneficiar o bandido que roubou. Né? Porque aí seria fácil qualquer um roubar, né? Porque o governo está dando. Então isso é uma coisa negativa do sistema. As pessoas têm que se informar de onde elas colocam o dinheiro delas ou o Bitcoin delas. E se você quiser guardar na tua carteira, no teu computador, eu diria para você que existem maneiras seguras de se guardar no seu computador, entendeu? E que você não pesquisou o suficiente. Se você fosse uma pessoa assim esperta, tivesse comprometido em entender Bitcoin, você teria feito uma pesquisa um pouquinho maior e teria ensinado as pessoas a como proteger os Bitcoins dela. E não a fazer um vídeo dizendo que não é possível proteger. Porque é muito possível, você tem várias maneiras de proteger o Bitcoin de uma maneira que ninguém vai. Porque nada mais a pessoa quando rouba teu Bitcoin, né, ela não rouba um arquivo, ela rouba uma senha sua. Né? Então é só você proteger essa senha com, sabe, uma memória muito boa, etc. Ninguém vai conseguir roubar teus Bitcoins. Entendeu? Então você deveria se informar de como se proteger disso daí, ao invés de falar que não é seguro, porque você não sabe o que é seguro e o que não é, entendeu? Então, continuando aqui, aí ele vem para a conclusão mais legal, né? Ele fala que no minuto 8h31 que os governos do mundo inteiro não vão deixar o Bitcoin rolar solto, porque as pessoas vão usar Bitcoin para sonegar imposto. Olha a merda que ele falou, né? E que ninguém vai falar nada. E que os governos vão acabar jogando o Bitcoin na ilegalidade e que isso vai derrubar o valor do Bitcoin. Primeiro de tudo, você quer sonegar imposto? Usa real, dinheiro vivo. Dinheiro vivo. Isso daí é impossível do governo fazer tracking. Bitcoin, o governo consegue saber exatamente tudo o que está acontecendo. Ele tem acesso a todas as transações. Se ele chegar, ele quiser... O Bitcoin é perfeito para o governo porque ele não precisa nem ter que lidar com os bancos para pegar a informação do comerciante. É só ele falar para o comerciante que ele precisa colocar uma carteira pública de bitcoins ali, ele sabe que aqueles são os bitcoins, o governo vai saber todo mundo que está pagando ali, quais transações que estão indo ou não, o governo vai saber toda a contabilidade de uma maneira que o próprio comerciante não vai nem precisar de um contador. Olha só a vantagem que é para o comerciante e para o governo. O governo vai poder fazer tudo que ele sempre quis, que é saber tudo que as pessoas estão gastando numa loja, entendeu? Vai poder taxar essa loja de uma maneira
perfeita. Todo mundo que está no Brasil inteiro vai poder verificar se a loja está ou não sonegando os impostos, entendeu? E vai ser muito fácil para o governo fechar essas coisas. Então, eu não vejo como o governo vai, como o Bitcoin vai ser usado como a maneira de sonegar impostos, entendeu? De uma maneira que o governo vai deixar isso. Se o governo quiser coletar impostos em Bitcoin, vai ser super fácil. Não é à toa que tem governos, por exemplo, da Alemanha, acho que o governo da Alemanha, tem outros governos que estão agora colocando o Bitcoin num patamar onde você vai ter que pagar imposto, inclusive, nos seus bitcoins. Então você deveria se informar mais, ao invés de falar uma besteira dessa, porque eu nunca escutei besteira tão grande, tá? Não é à toa que até como é que se diz, o FBI conseguiu prender os caras do Silk Road. Você falava que o Bitcoin ia ser usado só para drogas, os caras que foram usar se fuderam, né? Conseguiu pegar quase todo mundo. Então você deveria se informar mais antes de falar groselha. Porque se você tivesse lido o paper técnico do Bitcoin, você ia saber que todas as transações são rastreáveis até o momento que aquela moeda foi criada. Você sabe exatamente de quem veio aquela moeda, entendeu? Então, é muito fácil para o governo, se o governo quiser, é muito fácil para o governo ele colocar algumas pequenas leis que eles obrigam as pessoas a registrarem as carteiras deles e tudo. Isso seria muito mais prático para o governo do que ter que lidar com o banco. Porque os maiores sonegadores de impostos no Brasil, caso você não saiba, claro, são os bancos. Tá? Os bancos são os maiores sonegadores de impostos. Eles conseguem sonegar por quê? Porque eles estão muito próximos dos políticos, eles conseguem pagar os políticos. Então você para de falar abobrinha porque você está defendendo quem? Banco. Né? Você deveria se informar melhor. Tá? E aí, vamos lá. Aí vem a conclusão dele. A conclusão dele é sempre as melhores conclusões, né? Ele fala no minuto 9:34, ele fala o que ele sempre fala. Ele fica em cima do muro, faz duas previsões, uma contrária do que ele defende, a outra em favor do que ele defende, e para ele agir como um oráculo. Isso se chama aqui nos Estados Unidos da falácia do oráculo. Tá? Significa o seguinte, a previsão dele que deu errado, ninguém vai se lembrar. A previsão que dá certo, ele vai estar ali no ano que vem falando, lembra ali, o negócio deu certo, eu previ isso, entendeu? Ou faz um vídeo no futuro, como ele fez um vídeo no futuro, né? Alegando que ele conseguiu prever, porque, né? No final das contas, tudo que ele quer ganhar é a reputação de ser um bom conhecedor de Bitcoin, mas para quem conhece Bitcoin é um pouquinho. Então é basicamente isso. Aliás, uma pessoa que fez isso, essa falácia do oráculo, foi o Peter Schiff. Ele ficou 4 anos falando que tinha uma bolha imobiliária nos Estados Unidos e que a economia ia pro buraco. Quando estourou a bolha, ele apareceu como sendo um cara muito foda de análise econômica, e no final das contas tudo que o Peter Schiff queria é vender o ouro dele. Ele conseguiu vender muito ouro e perdeu muito dinheiro dos clientes dele depois de 2011 até hoje. Os clientes que investiram com ele perderam muito dinheiro porque confiaram nele que o ouro e prata ia ficar valorizando, e ouro e prata, como todo mundo sabe, caiu de valor de 2011 até hoje. Qual que é a minha conclusão que eu tiro para esse vídeo aqui, né? Eu tiro a conclusão de que Clarion é aquele tipo do... como é que se diz? Eu não vou dizer do Clarion, tá? Mas uma boa parte dos brasileiros fazem isso. É o tipo, gosta de dar opinião sobre o que não conhece. Ele não gosta de se aprofundar. Ele quer ganhar o hype, né? É o famoso burro, que é o maior... É o que eu digo, o maior burro é aquele burro que se acha inteligente e se deixa cegar pelo ego dele, tá? E eu digo o seguinte, o Clarion é um dos maiores, queira ou não queira, com esse vídeo aqui, ele foi um dos maiores divulgadores do Bitcoin, ele conseguiu 50 mil pessoas. Obviamente, a grande maioria das pessoas falou assim, tipo, foda-se, não queria saber a opinião dele, porque a opinião dele não é tão importante assim quanto ele pensa que é. Os seguidores deles que tinham um pouquinho de um cérebro foram querer se informar de outra fonte de informação, que qualquer pessoa que tem um pouquinho de cabeça vai querer se informar em uma opinião contrária, principalmente para saber quais são os prós e os contras, e essas pessoas, sinto muito, eu acredito que ele perdeu alguns fãs que queriam se informar. Não estou falando que a maioria dos fãs deles não queriam se informar, eu diria que a maioria dos fãs dele dão a mínima para o Bitcoin, porque o Bitcoin não é... Eles não têm os problemas que as pessoas que precisam usar Bitcoin têm. Quais são os problemas que você precisa usar? Eu perguntaria para você, Clarion, você sabe por que o Bitcoin é importante? Você sabe aonde o Bitcoin é mais eficiente do que no mercado do que não? Eu pediria para você, Clarion, pega teu dinheiro, tenta mandar para fora do Brasil. Então provavelmente você vai ter muita dificuldade, tá? Pega dinheiro de fora do Brasil, tenta receber dinheiro de alguém
na sua conta bancária aí, se alguém de fora do Brasil quiser mandar um dinheiro para você, eu quero perguntar para você como é que você vai fazer, Clarion, né? Você não sabe, sabe por quê? Porque você nunca precisou fazer isso. Então o Bitcoin provavelmente não é para você. Ainda não, entendeu? Quando ele conseguir comprar coisa no Carrefour, uma coisa que não vai acontecer, aí você usa. Então eu diria para você que comprou, você falou que comprou R$ 50 de Bitcoin, vendam eles enquanto eles ainda valem alguma coisa, porque se você acredita que ele vai cair, cara... né? Bem, acho que é só, não tem mais muito o que falar, né? Tá explicado mais ou menos o porquê que esse vídeo dele, Cuidado com Bitcoin, é um vídeo que todo mundo deveria assistir para garantir umas boas risadas, pelo menos para quem conhece Bitcoin. Para quem não conhece, vale a pena assistir, é uma opinião contrária de alguém que não conhece nada, mas vale a pena assistir para ver o que você não deve argumentar quando for falar de maneira contrária a Bitcoin, tá? Se o Clarion quisesse falar, eu tenho vários problemas que eu posso apresentar do Bitcoin aqui, que eu poderia estar apresentando porque que o Bitcoin é uma moeda que tem que tomar cuidado ou não, mas com certeza nenhum desses argumentos que ele citou. Então é isso aí, abraços.